Eu acho que até esse ponto já ficou claro o meu fascínio por Project War. Afinal de contas, eu já fiz 2 vídeos sobre. E adivinha? Esse aqui é mais um. Eu sei que vocês estão pedindo muito pra mim trazer a lore de Centaura, Airship Assault, Guts Black Power, mas podem ficar relaxados que eu vou trazer ela sim, maninhos. Eu só não trouxe agora porque esse vídeo já estava planejado, mas... hoje eu vim falar sobre cada detalhe que eu notei nesse jogo lindo. Coisas tão pequenas, mas tão surreais, que dificilmente são vistas dentro do Roblox. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Me segue no Insta e no perfil do Roblox, vai estar na descrição. Primeiro, vamos falar sobre as mecânicas básicas desse jogo, que sinceramente eu nunca tinha visto em algum outro jogo no Roblox, como por exemplo... quando você leva um tiro ou cai uma explosão perto de você, seu personagem cai automaticamente. Essa mecânica foi implementada para ser mais realista dentro das trincheiras. É uma pena que quando você está fora delas, você também cai. E na maioria das vezes você acaba levando um couro da artilharia inimiga. Outra mecânica muito gostosa de se usar é a de se fingir de morto quando está caído no chão. Que, por mais que seja boa, a maioria dos inimigos sabe que você não tá morto. E... essa daqui é genial. Quando você está caído no chão, um colega seu pode pegar e te arrastar para qualquer lugar. Isso é muito bom caso você esteja caído para fora da trincheira, ou precise que alguém te arraste para longe do perigo para recuperar a vida. Agora, vamos para um detalhe que está presente no mapa. Quando a partida se inicia, o mapa está aquele lugar angelical, com árvores para todo lado e grama para todos os lugares. Tudo isso para 5 minutos depois está assim. Isso acontece conforme as trincheiras vão sendo construídas, a artilharia atirando no meio das árvores, fazendo elas pegarem fogo e perderem suas folhas. Aonde o projétil de bomba cai, causa uma cratera, destruindo a vegetação em volta. Os players destruindo as árvores para fazer novas construções. Tudo isso vai trazendo uma sensação de inferno na Terra, que, sendo bem sincero, eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo no Roblox. Outra coisa que eu notei, e se você for novato no jogo, talvez não tenha notado, quando você quebra uma árvore que está caída no chão, essa árvore se despedaça em inúmeros outros pedacinhos no chão. Esses pedacinhos também pegam fogo, e não sei vocês, mas eu acho que eles pegam fogo muito mais rápido e com muito mais facilidades que as árvores inteiras. Outra coisa muito legal que eu notei é a mecânica de entrar água na trincheira quando está chovendo. Se reparar, fica até difícil de se locomover, o que reflete o realismo que os devs colocaram nesse jogo. Inclusive, outra mecânica interessante da trincheira é quando ocorre uma explosão dentro dela. A trincheira perde pontos de vida e vai se despedaçando aos poucos até desaparecer. As torres de artilharia também têm uma mecânica semelhante às das trincheiras, com elas ficando com sua estrutura danificada enquanto vão sendo destruídas. Esse daqui é realmente um dos melhores. Quando seu personagem é ferido e alguém vem te curar, essa pessoa pega uma faixa e enrola no seu braço, e essa faixa fica no seu personagem. E se caso você se ferir de novo e forem te curando, vai aumentando a quantidade de faixas que o seu personagem ganha do corpo. Sinceramente, um detalhe muito bonito de se ver. Esse daqui eu acho que qualquer um notou de tão lindas que são. Os recarregamentos das armas. Cada arma tem sua forma de recarregar. A mais bonita pra mim é a carabina. Olha o jeito que essa arma é recarregada, irmão. Que lindo. Outra coisa sobre as armas, e essa especificamente sobre a shotgun, é o pino de percussão da arma que aparece levantado quando ela está armada e abaixado quando está descarregada. Pois é, até nisso eles pensaram. Pra quem não sabe o que é esse pino, é uma parte que com a pressão do gatilho aciona esse pino e causa a explosão da bala no cano. Que isso, eu aqui dando aula sobre arma pra um bando de adolescente, meu Deus, o que eu tô fazendo? Outra coisa que eu também reparei é a forma de prestar continência de cada exército. É diferente. No exército oscoviano, eles colocam a mão para trás e em cima do peito, tipo em Attack on Titan. Já o exército rostoriano coloca a mão sobre a cabeça, um detalhe muito interessante de se ver. Meu irmão, esse daqui eu duvido que tu tenha notado. No rifle padrão rostoriano, a quantidade de bala que sai da arma a cada recarregamento é diferente. Prestem bem atenção aqui.
Quando você descarrega o pente, sai apenas uma bala dentro. Enquanto se você recarregar o pente com outras balas dentro, vai sair exatamente a quantidade de balas que estava no clipe. Olhem esses trechos. Outro detalhe que eu duvido muito que você tenha notado é o da SMG. Quando você equipa ela e começa a disparar, as balas que estão dentro do pente começam a descer para o cano com a mola empurrando elas. Sinceramente, isso daqui é absoluto cinema. Eu aposto que enquanto você jogava, você reparou que as armas que usamos durante o jogo são baseadas ou até idênticas à vida real. Por isso eu pesquisei bastante sobre as armas usadas no jogo para ver se elas foram usadas na Primeira Guerra Mundial. E o resultado me surpreendeu muito. As armas usadas em Polder são uma junção de várias armas reais usadas durante a guerra. Começando aqui pelos rifles padrões usados. Eu não sei se cada exército tem o seu rifle, provavelmente sim. Mas começando aqui pelo Oscoviano, ele foi possivelmente baseado no rifle Lee Enfield SMLE No One MK3.303, com apenas algumas diferenças. Esse rifle é praticamente idêntico ao usado em Trenches, a antiga versão de Polder. Já o rifle usado pelo exército rostoriano possivelmente foi baseado no Berchner M1907-5, com algumas pequenas diferenças também. A nossa querida Shotgun foi possivelmente baseada na Winchester Model 1897, mas também apresenta algumas diferenças do modelo original. A pistola, segundo o fandom, foi baseada na Roth Sterry M197 e também na pistola chamada Nambu. Sinceramente, ela se parece muito mais com a Roth. A carabina foi provavelmente baseada no RSC 1917, mas ela possui várias diferenças desse modelo. A SMG foi possivelmente baseada no MP18, mas também possui diferenças desse modelo. A artilharia usada no jogo tem uma estrutura muito comum às artilharias usadas no século XX, mas o que tudo indica foi baseada na artilharia francesa Canon de 75 Modele 1897. O tanque de guerra usado, segundo o próprio fã do jogo, foi baseado no Renault FT-17, um tanque de guerra usado na Primeira Guerra Mundial, e ele é realmente bem parecido. Eu sei que vocês estão ansiosos para a lore de Centaura. Eu vou estudar bastante sobre o universo do jogo e vou ver se trago em uma ou duas partes. Sim! Assista a esse meu último vídeo sobre a lore de Polder War e me segue no Instagram e no perfil do Roblox. Muito obrigado!